Pica-pau, pica-pau, pica-pau. Não sei se é hoje. Barril, 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 barril. Quando quiser, crabinhos. Ei, tá aparecendo aí. Cadê eu? Cadê eu? Do lado. Tira mais, porque senão tu vai aparecer, né? Vem mais pra cá, pô, vem mais pra cá. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Não. Ô! Ô! Caralho, puxa a buzina, pô. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, eu acho que isso é o mais perto que eu cheguei de ser uma estrela de rock, então vou aproveitar esse momento. Tudo bem? Vou colocar só ali. Primeiríssimo lugar, prazer gigantesco estar aqui com vocês. Vocês não têm noção da honra que é falar com vocês. Todo mundo sei que vocês viajaram do Brasil todo para estar aqui, né, acampando. Tá alto? Tá baixo? Tá melhor? Aumenta? Tá bom, o que eu faço depois? Tá bom. Estão ouvindo? Deixa eu só ver o som. Tá melhor? Lá atrás, tá ouvindo? Tem como levantar o som? Tá melhor? Lá atrás? Beleza. Então vou agradecer de novo, gente. Obrigada pela presença. Muito legal ter vocês aqui. Vocês viajaram do Brasil inteiro para cá. Tem até gente viajando do mundo inteiro para cá. Eu também viajei do mundo inteiro para cá. Então, estou com vocês nessa. E vai ser muito legal dividir a história. O que eu queria fazer é o seguinte.
Eu sei que tem muita gente, mas eu queria ter uma conversa com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem quais são os assuntos que vocês podem perguntar, qualquer coisa que se sentirem à vontade. E depois que eu terminar, que vai ser uns 20 minutinhos, meia hora, eu vou abrir para pergunta mesmo, e todo mundo que tiver pergunta, o meu plano é que todo mundo que tivesse pergunta, eu consiga responder. Beleza? Vou começar então. Quem é de São Paulo aqui? Oh, nem tem tanta gente. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo 24 anos atrás, então minha história começou numa casinha em São Paulo, com uma família com muito, muito amor, mas uma família de classe média simples. E eu sempre fui doida por aprender coisa, sempre gostei de muita coisa. Mas é engraçado, não sei se vocês têm a família que eu tive, mas meus pais não queriam que eu saísse de casa. Eles esperavam que eu morasse com eles a vida inteira. Então isso é muito engraçado. Eles achavam que até atravessar a rua para ir na padaria era muito longe, sabe? Coitada, a Bel não vai sozinha. Só que é engraçado como a vida acaba acontecendo diferente, né? Então, 24 anos depois, aconteceu uma história bem diferente do que eles esperavam. Mas eu fui tratada com muito amor. Minha vida começou mesmo lá em São Paulo. Vamos só colocar aqui. E eu vou falar um pouquinho da minha infância, porque eu era muito nerd, tipo, muito nerd. E eu adorava criar coisa. Até hoje eu adoro criar coisa também. Então, seja, tipo, pegar miçanga e criar uma bijuteria, ou destruir um computador e depois construir de novo, ou criar um website. Eu sempre adorei criar coisas. Tipo, passava meus fins de semana lendo livros sobre hardware, sobre como destruir computador. E isso foi muito divertido. Mas o mais engraçado foi que eu não criava coisa. Eu destruía coisa, muito mais do que eu criava coisa. E eu aprendi muito destruindo coisa. Uma história assim, interessante. Desde pequenininha, eu amava matemática. E a razão pela qual eu amava matemática vai parecer tão pequena, mas eu amava álbum de figurinha. Eu era doida por álbum de figurinha quando eu tinha, tipo, 3 anos de idade. E o dono da banca me dava figurinha grátis se eu acertasse a conta. Então, vamos supor, meu pai me dava R$1. E daí, a figurinha era 15 centavos. Se eu chegasse na banca e falava: oi, moço, eu tenho R$1, eu quero 6 pacotinhos que dá 90 centavos. E eu acertasse, ele me dava o dobro de pacotinho. Então parece uma coisa pequena, mas eu acho que é por isso que eu gostava de matemática. Porque eu achei que era útil a matemática desde que eu era pequenininha, que me dava figurinha. Então foi engraçado, isso que aconteceu. Mas aí o tempo passou, eu adorava criar coisa, continuava criando coisa. Eu estava tentando decidir, só voltar aqui. Tava tentando decidir, então estava com 17 anos, tentando decidir o que fazer da vida, né? E aqui começa a história da perseverança, para vocês entenderem como é legal, tipo, tentar o que você quer e não desistir nunca. Quando eu tinha 17 anos, eu estava me preparando para o ITA, o Instituto Tecnológico e Aeronáutico. Eu sempre gostei muito de engenharia, então eu falei, vou fazer engenharia. E eu estava preparando, eu estudei no Colégio Etapa, que é um colégio muito legal de São Paulo, eu era bolsista lá. E um dos diretores chegou um dia para mim e falou: Bel, você está fazendo essas aulas do ITA? Você está indo bem pra caramba, eu acho que você tem chance de entrar, mas eu acho que o ITA não tem muito a ver com você. Eu falei, por quê? Ele falou, Bel, tipo, o ITA é animal, muita gente que ama, mas você gosta de conversar, você é comunicativa, você não gosta só de engenharia. Ele falou pra mim, e esse era um diretor do Etapa, um cara muito legal, o Ed, que ia mudar minha vida pra sempre. Ele falou, Bel, por que você não presta MIT? Eu falei, engraçadinho, né? Tá, claro, também prestar MIT. E daí começou a loucura, né? Mas o que eu preciso fazer para prestar MIT? E essa é uma das coisas interessantes. É difícil achar informação aqui no Brasil, às vezes. Não tinha informação sobre o que você precisa para prestar no MIT. Eu não conseguia achar informação. Eu queria descobrir e não conseguia achar. E daí a primeira coisa que eu aprendi, que foi uma coisa muito legal, foi que qualquer pessoa do mundo podia prestar. Eu fiquei mó animada. Puxa, que legal que a pessoa do mundo pode prestar. E daí a segunda coisa que eu descobri que não foi tão legal é que já tinha passado prazo para um monte de parte da aplicação. Então, nos Estados Unidos, para aplicar para a faculdade, depois se tiverem mais perguntas sobre isso, eu posso falar sobre isso, você tem, na verdade, um processo bem longo, que as pessoas começam 6 meses antes. Agora sim. As pessoas começam 6 meses antes. E eu tinha perdido grande parte desse processo. Então, por exemplo, você tem que entrevistar com um ex-aluno do MIT, eu tinha perdido isso. Você tem que se inscrever para uma prova de múltipla escolha, que chama SAT, eu tinha perdido isso também. E as provas vêm contadas para o Brasil. Então, perdeu, né? Aí todo mundo falou, Bel,
já era. Desiste, não tem tempo, já era. Daí eu falei, putz, se eu falar, tudo bem, vou desistir, sem dúvida alguma não vai dar certo, né? Porque o não é a resposta padrão. Se você aceita o que você tem agora, você aceita o não, né? Então eu falei, o que eu posso fazer para tentar transformar esse não em sim? O que está ao meu alcance? E tinha muito pouco ao meu alcance. Mas eu resolvi fazer 2 pequenas loucuras. A primeira loucura que eu fiz foi achar um endereço de um ex-aluno do MIT e aparecer na casa dele, em São Paulo. Então eu fui na casa dele, ele abriu a porta, um cara super gente boa, e falou, Bel, você vai me desculpar, mas você está muito atrasada, perdeu o prazo, vamos tentar o ano que vem. Só que a sorte foi que eu tinha aquela caixinha na mão. E daí ele olhou e falou, Bel, o que é isso? Daí eu falei, putz, eu trouxe a minha vida aqui. Por favor, me dá 5 minutos, 5 minutinhos para eu te falar o que eu vou fazer com a educação do MIT e como eu vou usar os meus aprendizados para tentar mudar o mundo depois. E assim, tinha de tudo nessa caixinha. Desde certificado de ping-pong, até um livrinho que eu tinha escrito quando eu era pequena, até concurso de xadrez, tudo você pode imaginar. Desde coisa super inútil até coisa muito útil. E daí ele falou, acho que ele ficou daquela mistura de dó, menina de 17 anos segurando a caixinha, ele falou, beleza, vai, vamos conversar 5 minutos. 5 minutos virou 3 horas, foi tudo ótimo, mas isso era só o começo, né? Tinha a segunda parte da guerra. Eu tinha perdido também o prazo do SAT. E esse era um pouco mais difícil, porque as provas vêm contadas. Então eu cheguei lá, eu resolvi, falei, minha única chance é aparecer na prova, né? Vou aparecer também, porque é a única coisa que eu posso fazer. Eu apareci e eu fui convidada a me retirar. Então a mulher falou, regras são regras, seu nome não está na lista, não tem prova para você, vai embora. Literalmente ela me expulsou, ela me seguiu até lá fora, né? Eu não podia acreditar, tipo, eu falava, não é possível, tá tão perto, ela não pode deixar eu ir embora, e se alguém não vem para a prova? Daí a mulher falou assim, vai embora, não tem lugar para você. E ela continuou seguindo, né? Daí eu falei, você quer saber, eu vou seguir essa mulher e não vou falar nada, mas vou seguir ela lá em cima. Daí eu continuei seguindo ela quietinha. Cheguei perto do ouvido dela e falei, desculpa, mas eu não posso ir embora. Daí ela tipo assustou e falou assim, o que você está fazendo aqui ainda, né? Eu falei, desculpa, mas eu não posso ir embora. Eu preciso pelo menos saber que eu tentei até o final. Não tem problema se não der certo, mas eu tenho que ter a consciência limpa de que eu tentei até o último minuto. E eu falei para ela, eu prometo, eu vou ficar aqui na porta, mas assim que todo mundo se sentar e começar a fazer a prova, eu vou embora. Eu coloco o rabinho entre as pernas e vou embora. Mas eu preciso ver com os meus próprios olhos que não tem uma prova para mim. E ela falou, te garanto, ninguém vai faltar nessa prova, vai embora. Falei, tá bom, vou ficar quietinha. Daí aquela cena dramática, né? Eu tava na porta, olhando pela frestinha, e daí as pessoas começaram a entrar, né? E as pessoas começaram a entrar, pegar o assento, e um a um, os assentos estavam todos completos. Menos um. Aquele assento virou meu assento. Então, assim, foi aquela combinação de sorte, perseverança, mas se não tivesse tentado até o final, a sorte não teria aparecido. Então, é para vocês darem chance à sorte, que a sorte sempre aparece. Tem uma expressão que eu gosto, que quanto mais a gente trabalha, mais sortudo a gente fica. E é verdade. Então, esse acabou virando o meu assento. E daí, 3 meses depois... Oi. Tá melhor assim? Ah, ok. Daí 3 meses depois, só pegar aqui, ia sair o resultado do MIT, né? Tudo isso daqui eu ainda não sabia se ia dar certo. Deixa eu passar. Vocês conseguem passar aí que não está passando? Aí, beleza. Obrigado. Isso, sem brincadeira, era a cena do meu quarto. Ia sair o resultado. O resultado saiu pela internet. Era eu e minha mãe no computador. Sabe quando você está esperando alguma coisa, você começa a apertar atualizar, feito um maluco? Eu estava apertando freneticamente o atualizar. E daí, de repente, com uma música no rádio, isso vai parecer muito estranho, mas no rádio estava tocando a Kelly Clarkson, por isso ela estava lá. Sabe aquela música que fez um sucesso da Kelly Clarkson, que era I'll spread my wings and I'll learn how to fly? Era uma música famosa dela que, coincidentemente, a letra fala, vou abrir minhas asas, vou sair voando. Tipo, é muito engraçado, porque era exatamente o que eu queria fazer. Estava tocando, quando de repente a gente abriu um e-mail e o que aconteceu foi o seguinte. Tem como passar aí? Beleza. Milagre aconteceu, eu acabei sendo aceita para o MIT. E desde aquele dia, isso foi há 6 anos, eu não sei discernir realidade de sonho. Porque eu juro que esse era o meu maior sonho, deu certo, e naquele momento eu falei, meu Deus, eu não posso deixar nada passar, tipo, cada minuto vai ser sensacional. Então o que acabou acontecendo foi que nos próximos anos, deixa eu voltar aqui, nos próximos anos eu falei, eu quero tirar o melhor proveito disso. E o que eu fiz foi o seguinte, eu falei,
Primeira coisa, como que eu vou pagar por esse negócio? O MIT é muito caro, gente, tipo, muito caro. Só anuidade, fora moradia, comida, é $35 mil por ano. Que é uma coisa que não tinha como pagar, minha família não tinha como pagar. Então, o que eu fiz foi, no dia que chegou a cartinha, eu saí correndo pro Etapa, fui falar com o mesmo diretor, que foi o cara que falou, Bel, por que você não aplica pro MIT? Eu falei, Ed, eu entrei, você não acredito, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso de um trabalho, porque não tenho como pagar esse negócio. E bati na porta dele e falei, Ed, por favor, eu tenho 6 meses até o MIT começar, tenho 24 horas, trabalho dia e noite, mas por favor, deixa eu trabalhar aqui para juntar uma graninha para os primeiros meses. E ele foi super legal, comecei a trabalhar no Etapa, mas só para mostrar, porque todos meus amigos falavam, Bel, meu, tira férias, você entrou nesse negócio, vai se divertir, vai viajar ao Brasil por 6 meses. Mas quando a gente consegue um negócio que a gente quer muito, não joga fora, sabe? Vai até o final, vai até o final. E isso era parte do que eu queria fazer lá. Jovem Nerd, na TV, no rádio, vai abrir uma companhia de aviação. Qual a próxima ideia do Jovem Nerd? Tem do evento, né? Mas qual assim, as ideias mais que vocês pretendem? A primeira pergunta sobre a parada mais profissional. Você dizer que a gente sempre aprimora profissionalmente isso e tal? Bom, a gente tira as pessoas que trabalham com a gente, assim. No geral. Essa pergunta é muito geral, cara. Na verdade, assim,